6 passos para calar a voz que te fode por dentro. Estoicismo. Há uma voz que não se apresenta como inimiga. Ela não chega gritando, não entra pela porta como uma ameaça óbvia. Ela se insinua, se infiltra, se adapta ao nosso tom, até soar exatamente como nós. É por isso que dói tanto, porque quando ela fala, parece que somos nós mesmos, e nos momentos mais vulneráveis, ela sussurra dúvidas, espalha medos, distorce memória. Não nos derruba com um golpe, mas com a repetição paciente de quem sabe onde acertar. Sêneca comparava a mente a uma cidade cercada. Se não guardamos as portas, o inimigo não precisa escalar os muros. Ele entra disfarçado de amigo, trazendo presentes que se tornam corrente. É assim que essa voz funciona. Não chega com o peso de um vendaval, mas com a persistência de uma gota que cai no mesmo ponto dia após dia. E, como a pedra que cede não pela força, mas pela insistência, vamos cedendo também, até que um dia acordamos acreditando que cada crítica, cada acusação, cada sentença dura é a nossa verdade. Epicteto dizia que muito do que carregamos dentro não nasceu em nós. São ecos de vozes externas, aprendidas cedo demais, repetidas tempo demais, até se tornarem indistinguíveis do que chamamos de pensamento próprio. Não é fácil parar o que realmente é nosso do que é apenas resíduo de quem tentou nos moldar para caber nos limites dele. Mas é nesse trabalho silencioso de distinção que começa a liberdade. Penso nessa voz como uma maré que, pouco a pouco, rouba a areia da praia. No início, quase não se percebe, mas um dia, ao olhar, a orla está diferente, menor, desfigurada. É assim que perdemos território dentro de nós, não em batalhas dramáticas, mas em retiradas lentas, imperceptíveis. O que resta é uma sensação constante de que algo foi, mesmo quando não sabemos nomear o que. Não estou aqui para dizer que é possível expulsar completamente essa. Não é assim que funciona. O que se pode fazer é aprender a não ser governador, como o capitão que não impede o vento sopra, mas ajusta velas para não perder o rumo. Que talvez o segredo não esteja em calar mas em reduzir ou dar o tom, enfraquecer o comando. E, com o tempo, perceber que, embora ela ainda fale, já não dita mais o caminho. Quando o inimigo veste a sua voz, há um momento em que a crítica deixa de vir de fora e começa a nascer dentro, não porque se transformou em verdade, mas porque foi repetida tantas vezes que ganhou o nosso timbre. É como vestir uma roupa que não nos pertence, mas que, com o tempo, molda-se ao corpo, até esquecermos que não fomos nós que a escolhemos. Essa é a armadilha mais cruel. Quando a voz que nos enfraquece já soa como a nossa, qualquer tentativa de combatê-la parece luta contra si mesmo. Acontece devagar. Primeiro é um comentário solto, uma opinião atravessada, uma comparação velada. Depois é a memória desses momentos reaparecendo quando menos esperamos. Por fim, é a presença constante, como um fundo musical que nunca para de tocar. Aprendemos a chamá-la de eu, como se fosse parte inevitável da identidade. Mas o que esquecemos é que nem todo pensamento é um reflexo fiel de quem somos. Alguns são intrusos emocionais, passageiros que nunca deveriam ter recebido moradia permanente. Sêneca alertava que a mente, quando não vigiada, é como um porto sem guarda. Qualquer embarcação carregada de lixo ou de ouro pode atracar. É nossa tarefa aprender a identificar as que trazem apenas carga que afunda, porque se não filtramos, a soma de cada pequena entrega, cada pequena concessão se torna um fardo que dobra a espinha. E a pior parte é que, como o peso se acumula lentamente, raramente percebemos que já não caminhamos ereto. Há quem diga que é só um pensamento, mas pensamentos têm raízes, e raízes, quando não arrancadas, espalham. Quanto mais os alimentamos com atenção, mais eles crescem, mais ocupam espaço, mais sufocam o que ainda poderia florescer. É por isso que nem tudo merece resposta. Há palavras que, se acolhidas, se transformam em paredes ao redor da nossa liberdade. E há momentos em que o verdadeiro ato de coragem é não responder, não justificar, não se curvar, mas simplesmente deixar que aquela embarcação vá embora sem ancorar. O erro de tentar vencer gritando mais alto. Existe um instinto quase automático quando a autocrítica começa a falar. Tentar abafá-la com mais força, mais intensidade, mais barulho interno. É como se acreditássemos que, ao gritar de volta,
a calaríamos. Mas o que acontece é o contrário. Cada confronto direto parece dar mais vigor àquilo que queremos silenciar. É como soprar contra o vento. A energia gasta não muda a direção, apenas nos desgasta mais rápido. Sêneca advertia que lutar contra a sombra é inútil. A sombra não se dissipa com violência, mas com luz. Um pensamento corrosivo não se dissolve por receber outro ainda mais agressivo. Pelo contrário, ambos se alimentam da mesma matéria: atenção, repetição e carga emocional. Quando escolhemos combater raiva com raiva, criamos uma guerra sem vencedor, um campo interno onde as baixas sempre são nós. A mente, nesses momentos, se assemelha a um quarto escuro. Não importa o quanto tentemos expulsar a escuridão com gestos bruscos, ela não recua pela força. Basta abrir uma fresta para que a luz entre. Essa fresta pode ser uma pausa consciente, uma respiração profunda, um pensamento que não nega a existência do outro, mas que também não o alimenta. A luz, nesse caso, não é euforia, nem otimismo forçado, é clareza. É o simples ato de lembrar que o que está sendo dito não é a verdade. É um paradoxo, para vencer a voz que ataca, é preciso recusar a luta que ela propõe, porque essa voz vive de conflito, ela se fortalece no calor da batalha. Ao não entrar no combate, ao não responder com o mesmo tom, enfraquecemos o único terreno onde ela sabe se mover. Não se trata de rendição, mas de estratégia. Tal como um guerreiro que conhece bem o adversário e sabe que algumas batalhas não se ganham atacando, mas retirando o alimento que sustenta a pós-guerra. A rotina que alimenta o algoz interno, a voz que nos corrói por dentro, não vive apenas de memórias antigas ou feridas abertas no passado. Ela se fortalece todos os dias, alimentada por hábitos tão sutis que parecem inofensivos. Pequenas comparações que fazemos sem perceber ao rolar a tela do telefone. A exposição constante a histórias que não são nossas, mas que começam a ditar o que deveríamos ser. A falta de pausa, como se viver fosse apenas responder a estímulos sem nunca fechar as portas para o que vem de fora. Marco Aurélio via o autocuidado como uma blindagem contra a contaminação mental. Ele entendia que o mundo sempre tentaria entrar e que a única forma de preservar a clareza era manter um espaço inviolável dentro de si. Mas esse espaço não se mantém sozinho. É preciso evitar que ele seja invadido por pensamentos, imagens e expectativas que se infiltram disfarçados de normalidade. Quando negligenciamos essa vigilância, não percebemos que estamos oferecendo terreno fértil para a autossabotagem florescer. O perigo da rotina é que ela se torna invisível. O que repetimos diariamente molda silenciosamente quem nos tornamos. E isso vale tanto para o que nos constrói quanto para o que nos destrói. Um hábito aparentemente pequeno, como comparar cada passo que damos ao caminho dos outros, cria rachaduras que, com o tempo, permitem que a voz interna cresça. E quando essa voz encontra espaço, ela começa a falar com mais autoridade, como se tivesse conquistado o direito de nos comandar. Assim, o algoz interno não se apresenta apenas em momentos de crise. Ele é cultivado todos os dias, nos instantes mais banais, no café, tomado com pressa, na mensagem que não respondemos por medo de parecer frágil, na sobrecarga de informações que aceitamos, como se fossem neutras, quando na verdade deixam resíduo. A mente, tal como o corpo, é sensível ao que consome, e se não escolhemos o que entra, acabamos vivendo dentro de um território que já não nos pertence. Mnar, o exercício do distanciamento. Há um poder silencioso em dar forma ao que antes parecia parte inseparável de nós. Quando nomeamos a voz que nos sabota como se fosse um personagem externo, criamos a primeira brecha para vê-la com outros olhos. Ela deixa de ser um reflexo automático e passa a ser uma figura que pode ser observada, questionada, até ignorada. É como se, ao reconhecer sua presença, tirássemos dela o poder de se mover nas sombras. Ao personificar essa voz, percebemos que ela tem padrões, horários e gatilhos preferidos. Talvez ela apareça sempre que estamos cansados, sempre que um erro se repete, ou quando nos aproximamos de algo que desejamos muito. Quando a vemos de fora,
fica mais claro que suas palavras não são verdades absolutas, mas tentativas de nos manter em um território conhecido, mesmo que doloroso. É como um guardião distorcido. Age como se quisesse nos proteger, mas nos mantém presos. Essa distância nos permite responder de forma diferente. Em vez de ser engolido pelo discurso, podemos escutá-lo como escutaríamos alguém que conhecemos, mas que não confiamos completamente. Há um espaço entre o que é dito e o que decidimos acreditar. E nesse espaço está a liberdade de escolha. Epicteto lembrava que não é o que acontece que nos fere, mas o juízo que fazemos sobre o que acontece. Ao colocar essa voz no lugar de outro, podemos julgar seu conteúdo com mais clareza, sem nos confundir com ele. É uma prática simples, mas não simplista. Requer atenção para não cair na armadilha de travar diálogos intermináveis com essa figura interna. O objetivo não é convencer a voz a mudar, mas reconhecer que ela não é a única a falar, que existem outras vozes mais calmas, mais alinhadas com quem somos, esperando por espaço para se manifestar. E é no ato de criar estas que começamos a devolver para nós mesmos o direito de escolher quais pensamentos merecem ficar e quais devem apenas passar. Calar a voz que nos fere por dentro não é um ato único, definitivo, é um processo contínuo, quase artesanal, de transformar o tom e a influência que ela exerce sobre nós. Ela pode até continuar existindo, mas sua autoridade diminui quando escolhemos não reagir de imediato, quando deixamos de tratá-la como portadora da verdade e passamos a vê-la como uma opinião, muitas vezes distorcida entre tantas outras. É um deslocamento de poder silencioso, mais profundo. Sêneca comparava a vida ao ato de conduzir um leme. Não podemos impedir que o vento sopre, mas podemos ajustar as velas. A voz interna é esse vento, às vezes suave, às vezes tempestuoso. Não é possível controlar sua presença, mas é possível decidir para onde ela nos leva. Ajustar as velas, nesse contexto, é escolher quais palavras internas guiarão nossos movimentos e quais serão apenas ruídos de fundo. Marco Aurélio reforçava a ideia de voltar ao próprio centro, especialmente quando o mundo, ou a própria mente, tenta nos arrastar. O centro é o lugar onde nenhuma voz domina sozinha, onde existe espaço para equilíbrio e discernimento. É o ponto silencioso no qual se escuta menos o grito das inseguranças e mais o som firme daquilo que realmente importa. Penso na mente como um quarto que, antes, era ocupado apenas por essa voz, ecoando sozinha, sem interrupções. Com o tempo, ao permitir que outras vozes surjam, vozes de coragem, de compaixão, de verdade, o espaço deixa de ser território exclusivo dela, e quando ela fala, já não é a única a ser ouvida. Nesse novo cenário, o eco que antes parecia inescapável se mistura com sons mais suaves, mais nossos, e é aí que percebemos: a vitória não está no silêncio absoluto, mas no fato de que, agora, essa voz já não governa sozinha.